presépio era uma representação teatral, feita na igreja, como ainda hoje existe, né? E a paixão também, né? A paixão ficou até hoje como representação teatral. E o presépio, com o passar do tempo, foi se modificando. Existem ainda hoje os reisados, as pastorinhas, os presépios que têm o presépio como fundo, né? As figuras. Então o presépio realmente passou a ser a parte plástica, né? Que era mais fácil e as pessoas foram aderindo ao presépio, né? De fazer as figuras do presépio, o nascimento, a natividade. E primeiro foram as figuras principais, né? Maria, José, o menino, os magos, o boi e o burro. E daí veio a tradição. Com o passar do tempo, no século XVIII, os presépios italianos eram os mais bonitos. Por quê? Porque a cultura, a arte na Itália, neste momento, estava muito desenvolvida, né? E eles faziam presépios maravilhosos, que era mais ou menos isso daqui. Quer dizer, era o cotidiano de uma vila. Se vocês forem no Museu de Arte Sacra em São Paulo, vocês vão ver um presépio italiano maravilhoso. Que então tem as casas, as pessoas trabalhando, tem o lenhador, tem o ferreiro, tem o padeiro fazendo pão, não é? E isso daí virou uma arte de elite, né? Os presépios italianos são caríssimos e é uma arte de elite. Isto veio para o Brasil. Aqui no Brasil, por volta de 1940, havia uma associação de presepeiros. Até o professor Alceu Mainardi Araújo era um dos presidentes na época. Então estimulavam as pessoas a criarem os seus presépios nas casas, né? Também existe uma tradição que se você fizer o presépio 1 ano, você tem que fazer por 7 anos, certo? E cada ano você agregando uma figura, que é o que faz o Elias, não uma, mas várias, não é, Elias? E essa tradição foi muito forte no Brasil. Então, atrás do presépio, né, juntamente ou conjuntamente com o presépio, vieram as pastorinhas, os reisados, as folias de reis. Porque o que faz uma folia de reis? Ela vai cantar na casa onde haja um presépio. E os versos da folia de reis são todos voltados ao nascimento de Cristo. E a história do presépio é mais ou menos isso. No Brasil, nós tivemos essa fase de 40, talvez até 80, que era muito... todo mundo fazia presépio. Depois houve realmente uma decadência, né? Mas hoje os que são fiéis à religião, os que são fiéis, os que acreditam, né, nos dogmas da igreja, de Maria, Virgem, Mãe do Menino Jesus, com certeza fazem os seus presépios. Na minha casa também tem presépios. Tudo isso começou porque quando eu ainda era criança, tinha uma senhora que montava um presépio e com o passar do tempo essa senhora não pôde mais montar o presépio. Daí eu era convidado a montar o presépio para ela. E fui montando até que a senhora faleceu e não pôde mais. A partir daí eu peguei o gosto. Comprei, que são aquelas peças principais, são as primeiras peças que eu tenho. Desde a época. São mais ou menos 12 a 13 peças. Foi a primeira peça que eu comprei numa loja aqui em Joanópolis. E dali eu comecei a montar para mim. Fui montando. Eu morava em outra casa, era pequenininho, né? E nisso eu fui aumentando. Cheguei a ter aí em casa, mais ou menos na casa que eu morava, uns 2 metros, né? Aí morei 9 anos nessa casa e vim para essa, onde eu construí. Aqui eu passei a montar na minha sala, ali dentro. Fui aumentando novamente, né? Eu achava a peça, eu ia no vizinho, eu achava a peça, comprava. Tem peças que os vizinhos falavam, para que você quer a peça? Vai me pôr no presépio, então não vou vender. Você vai levar. Tem peças aqui que eu ganhei. Peguei e fui aumentando, até que chegou um certo ponto que dentro da casa não coube mais. Passei a fazer aqui na área da frente, nesse espaço que está aqui. Não tinha essa parte aqui.
Essa parte foi nesse ano de 2013 que eu fiz essa peça, essa parte aqui. Então já aumentou outra vez, né? Foi aumentando. Tem peças que eu compro. Essas duas grandes aqui de trás, tá nas minhas costas, veio de Jaboticabal, por revelando Atibaia o ano passado. E como eu já tinha entrado em contato com ele através da dona Neide, eu fui buscar essas peças em Atibaia. Então trouxe, foi posto agora, para o final do ano, 2013, essas peças aqui. Já tenho peças que eu já achei, estava conversando com a dona Neide, que eu já achei, está guardado, para partir de outubro, que eu começo a montar em outubro. Para partir de outubro já entrar no Poesep, já são peças novas, que, logicamente que não está aqui, né? Então, desse jeito a gente vai aumentando. Vai aumentando. Então peças que a gente monta, como aqui, vocês estão vendo, é simplesmente um brinquedo de berço. Um brinquedo de berço. Eu simplesmente troquei os brinquedos de berço por enfeite de Papai Noel e coloquei o segredinho ali que é um motorzinho de micro-ondas. É um motorzinho de micro-ondas. Tem um moinho lá no fundo. Esse moinho eu comprei de um pintor da Igreja Matriz, o Fausto. Mas ele veio simples, só de enfeite. Eu coloquei um outro motorzinho de micro-ondas, tá funcionando, né? São coisinhas leves, o motorzinho de micro-ondas não pode pôr peças pesadas. E as fontes que são bombinha, né? Bombinha de aquário. Então a gente vê uma peça que pode ser funcionada a motor ou a bombinha d'água, como no caso aqui do monjolo. Então a gente põe um pouquinho a cabeça para funcionar e deixa ele, né, funcionando. Tanto é a alegria da gente como a alegria de quem vem ver. O presépio foi criado por São Francisco, né? São Francisco viveu por volta de 1200, por aí. E a Igreja Católica estava em decadência. O cristianismo estava em decadência. Então, para dar elevar, né, a religião, ele resolveu fazer as duas maiores representações do cristianismo, que é o nascimento de Cristo e a morte de Cristo, né? E tanto que depois o calendário gregoriano também se baseou nessa, né, na história do nascimento de Cristo como o primeiro mês. O João de Barro é o seguinte, o João de Barro, como aqui o presépio vem já de muitos anos atrás, já, né, o primeiro, no entanto que o criador do presépio foi São Francisco, né? E pode ver que o São Francisco tem um passarinho no ombro, né? Então ninguém melhor do que o João de Barro, né, para participar do presépio, E da mesma forma, ganhei as 3 peças do João de Barro. Tem a original aqui que o meu primo fez para mim, que esse é o original. Vocês estão vendo aqui o original, o verdadeiro. Tem esses um que é de artesanato, esse tem um em cima do telhado. Então, o motivo desse é por ele ser uma peça artesanal, né? Mesmo esse original é uma peça artesanal. Não tem passarinho. Pode pegar o melhor pedreiro, o melhor engenheiro que não faz um serviço desse, né? Não faz. Então, eu usei isso como um enfeite no presépio e por simbolizar o São Francisco, que fez o primeiro presépio. E ele tem um pássaro no ombro. Aqui, no caso, não é um João de Barro, né? Os outros, do jeito que ele foi feito, provavelmente deve ser. Aqui eu usei um simples pássaro para usar a porta
da casinha de João de Barro. Ô senhor rei, ô senhor mestre, ô senhor rei, ô senhor mestre, a coroa do divino, de longe ela aparece, a coroa do divino, de longe ela aparece. Ô senhor rei, ô senhor mestre, ô senhor rei, ô senhor mestre, a coroa do divino, de longe ela... O meu sentimento é de alegria. É de alegria, um sentimento muito bem abençoado pelo Menino Jesus, pelos 3 Reis Magos, porque graças a Deus, com meus 53 anos, graças a Deus eu nunca falhei. Já estou aí beirando uns 30 anos que eu faço isso. Sempre, nunca diminuindo, sempre aumentando. Nunca diminui. Peças que sobram para mim, tá aí a Dona Neide, se eu não me engano deve ter 1 ou 2 peças, né? Que sobram para mim, eu não uso, porque às vezes repete muito as peças, então eu dou para outro, eu não vendo. Eu dou para outro. Esse ano eu doei 2 fontes para um colega meu que montou. A Dona Neide deve ter acho que 1 ou 2 peças também que já levou. Tem outras pessoas que já levaram outras peças para mim ir modificando o meu. Eu só não mexo na parte principal. Por exemplo, o principal ali, o Menino Jesus, os 3 Reis Magos, é os 30 anos e aquelas peças. Eu mexo nas peças por fora. Então a minha alegria é de ser abençoado pelo Menino Jesus, pelos 3 Reis Magos, pela saúde que está me dando desses quase 30 anos, está nesse batido de fazer o presépio. Fazer o presépio. E receber as pessoas aqui é a maior alegria. O presépio mecanizado de Joanópolis é uma preciosidade para a cultura de São Paulo, né? Vamos dizer para a cultura de São Paulo, porque nós temos outros exemplos de presépios mecanizados fora de São Paulo. Não são muitos no Brasil, essa não é uma arte muito difusa, né? O que a gente tem de apontar nessa descoberta que a professora Neide fez em Joanópolis, né, que embala com carinho, né, o trabalho do Elias. Esse trabalho das pessoas que criam geringonças, né, o nome técnico que se dá para esse tipo de presépios, né, é coincidente com todos os demais, né? É um trabalho de paciência, como o Raimundo Machado, que desde 1906 começou a construir pecinha por pecinha, figurinha por figurinha, o seu presépio monumental do Pipiripau, que hoje é um eleito monumento nacional, reconhecido, tombado pelo IFAM, né? É o ícone que nós temos no Brasil, né? Então, durante a vida toda, ele foi, desde pequeno, foi colocando figurinhas sobre figurinhas, movimentos, até que chegasse ao grande movimento icônico mesmo do Pipiripau, né? Então o nosso Elias também começou, isso o vídeo mostra muito bem, ele mostra esse processo de trabalho dele, né? Começou com montar o presépio em casa, e que nós vemos hoje que extrapolou os limites da sua casa, já está ganhando a varanda, daqui a pouco está ganhando a rua, né? Há um dado muito interessante nesse tipo de arte, que as figuras não são descartáveis, ou como em outras montagens, né? Você faz, depois joga tudo fora e faz tudo de novo. Você vai construindo, pensando do como você vai juntar isto, quer dizer, eles vão construindo, pensando como vão juntar com o que virá depois. E é por isso que esses presépios vão ficando grandes, né? O Pipiripau, como citamos, é monumental lá em Minas Gerais, e a gente tem também vários exemplos de presépios do mestre Molina, em São Paulo. Eles hoje compõem o acervo do SESC. O SESC, em muito boa hora, recolheu esse material, né?
e compôs um acervo. Então nós temos aqui o mestre Molina. A cena do nascimento de Jesus, José, Maria, o burrinho, etc. e tal, Jesus, ela fica sendo como o eixo, o foco luminoso. Ao redor deste eixo, desse foco luminoso, vão sendo construídas, vão sendo inventadas várias coisas. Não tem novidade nisso. Sem movimentos, já os grandes presépios napolitanos buscavam mostrar isso, cenas do dia a dia, né? Construíam uma verdadeira cidade, né? Que é o que nós vemos no nosso monumental presépio napolitano, né? Que o Titino Matarazzo ofereceu à cidade de São Paulo por ocasião do 4º centenário, grande presente que ele deu e preservado pelo governo do Estado, né? Que a gente observa cenas do dia a dia, figuras simples, né? Cenas as mais elementares, né? Mais simples mesmo, né? E isso também a gente vê nos presépios articulados, né? As mesmas cenas, só que com os movimentos. O presépio napolitano, aqui do Museu de Arte Sacra, ele chega até a gente por um esforço inicial do Francisco Matarazzo, do estilo Matarazzo. Ele, enquanto colecionador, né, e patrono das artes, tem um desejo de criar um grande presépio napolitano. Então ele vai enviar pessoas para Itália para conseguir comprar esses bonecos e montar um grande presépio que ele trará aqui para o Brasil. Então, no início, ele até pretendia trazer o próprio cenário, e ele percebe que isso fica impossível. Então, os primeiros cenários vão ser criados aqui no Brasil, mas os bonecos vêm de lá, de diferentes artistas. Então, se vocês repararem nos detalhes, consegue-se perceber essa autoria dos bonecos. Ele tem uma característica muito própria, que é essa questão da construção, né, da ideia do nascimento dentro de um tempo greco-romano em ruínas. E os personagens, para além da Sagrada Família, os Reis Magos, cortejos de povos de diferentes etnias e grupos, para ver esse nascimento, ele retrata a cidade de Nápoles no século XVIII, com todos os personagens que fazem parte dessa vila nesse período, lá na Itália. Então, desde cenas de dançarinos de tarantela, uma cena do mercado, a própria prostituta, todas as pessoas que fazem parte desse grupo social. E a construção dos bonecos ela é muito diferente, por quê? Ele não é feito por um único artista na maior parte das vezes. A cabeça, como é feita em terracota, ela é com os olhos de vidro, muitas vezes, feito por um artista que ganha esse título de artista. Já as demais partes do boneco é feito por artesãos, artífices. O corpo ele é feito de estopa, com arame, porque isso dá essa sensação de movimento dos personagens. Os braços e os pés são feitos de madeira ou terracota. E também, por isso a gente percebe aqui no nosso presépio as diferentes dimensões, porque você montando nesse cenário dá um aspecto de profundidade, então cria uma ideia de uma cidade em miniatura, por isso que causa tanto fascínio nos visitantes. O primeiro presépio ele foi montado em argila por São Francisco de Assis em 1223, na região onde ele morava. E ali então, para ele celebrar o Natal de um modo diferente, mais pedagógico para o povo mais simples, ali ele faz então a imagem de Jesus, menino, põe Nossa Senhora, põe São José, na manjedoura, né? E o burrinho e a vaquinha. Né? Então aí nós temos o primeiro presépio que temos na história, o registro da história. E daí, a partir de São Francisco de Assis,
As catedrais, depois aí as outras igrejas começaram também a montar o presépio. E mais tarde, a partir do século XVI, XVII e XVIII, os presépios também começaram a ser montados nas casas particulares. E aqui nós temos um dos exemplos, né, de um presépio que é muito particular e que, no decorrer da sua própria história, um mesmo presépio, feito às vezes por uma pessoa de uma única família, depois passado de pai para filho, então vai sendo acrescentado em obra de arte para exprimir praticamente a cultura local de onde aquele presépio nasceu. A tradição de montar presépios, as pessoas atribuem a São Francisco de Assis, que cria um primeiro presépio com personagens, né, vivos, uma cena, e depois isso vai para a ideia de fazer em miniaturas, num período posterior. Com isso, primeiro nas igrejas, né, com patrocínio até nessas igrejas para que artistas fizessem essas peças, uma tradição grande dos franciscanos, mas também os jesuítas vão atuar nisso, nessa influência de montar, e isso vai passar para as casas. Então começa a ser uma coisa popularizada, é uma forma de você explicar esses ensinamentos cristãos para outros grupos. E a partir disso, os grupos se apropriam e criam novas histórias para essa questão do presépio, porque o que é fixo nele é a Sagrada Família. Os demais personagens, eles são criados a partir da cultura local. Então, muitas vezes o presépio é mais um indício da sociedade que a produziu do que a história que ele pretende contar. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal, nasceu o menino Deus, numa noite de Natal. 25 de dezembro, quando o galo deu sinal, nasceu o menino Deus. Aqui no Museu de Arte Sacra nós temos presépios de diferentes lugares do mundo. Um presépio bem emblemático é o presépio do Zimbábue, que fica numa região na África, de uma antiga missão católica no século XX. O que é interessante desse presépio feito em madeira é que o padre suíço que estava lá com esses grupos ensinando a prática de esculpir na madeira usa como referência visual a arte africana, das máscaras, fon, para depois contar, já que esses povos se valem da tradição oral, a história do presépio. E a partir de escutar essa história sobre o que é o presépio, é que esse artista, o John Kami, ele executa esse presépio. Então nós percebemos a cabeleira, como tem os personagens, tem cabeleiras de penteados tradicionais africanos, e as peças são esculpidas em um bloco só de madeira. Aqui a gente também tem presépios, né, da região de São Paulo, esse aqui do Vale do Paraíba, especificamente de Taubaté, a gente chama de presépio de chuva, que tem toda essa tradição do artesanato popular, que é essa haste metálica que prende alguns personagens típicos, então a galinha de Angola e outros personagens. Esse outro aqui é um Santo Ninho, é uma tradição bem corrente ainda em Filipinas, mas esse é proveniente da Bahia, mostra o menino Jesus em cima da gruta. E essa gruta é interessante a gente perceber como tem essa apropriação dos elementos baianos. Então, uma pequena igreja colonial, materiais reciclados, as próprias conchas. Esse presépio é do século XVIII. Não é um presépio, mas a gente acaba colocando nessa tradição junto. Oi, vamos com Deus, irmão. Nosso Rei São Benedito é a nossa guia. Oh, meus amigos, vou me despedindo. Quero deixar meu aperto de mão. Oh, meus amigos, vou me despedindo. Quero deixar meu aperto de mão. Para este povo deixo meu abraço.
para o festeiro do meu coração. Para este povo deixo o meu abraço, para o festeiro do meu coração. Com meus amigos vou me despedindo, quero deixar meu aperto de mão. Com meus amigos vou me despedindo, quero deixar meu aperto de mão. Para esse povo deixo o meu abraço, para esse povo deixo o meu abraço, para esse povo do meu coração. Com meus amigos vou me